dia. Hoje nós vamos fazer uma leitura para uma interpretação de texto. Vocês vão ter uma atividade de redação e dentro da leitura a gente vai fazer depois um enfoque aos verbos, para a gente identificar os verbos dentro do texto, porque vai ser o que norteará daqui por diante as nossas aulas, as classes de palavras. Vamos dar enfoque primeiro às formas nominais do verbo. Então, as formas nominais são infinitivo, particípio e gerúndio. Por que formas nominais? Porque é como que esses verbos aparecem dentro de um contexto. Então, o infinitivo é o verbo com a terminação R. O particípio é a terminação IDO ou ADO, de acordo com a conjugação. E o gerúndio é a terminação NDO. Então, olhemos aqui. Cantar, sofrer e partir. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. Percebam vocês que a terminação é R. Então, o verbo está no infinitivo impessoal. Esses verbos, para aparecerem no particípio no gerúndio, é só tirarmos o radical cante, sofre e parte. Então, no particípio, cantar, cantado, sofrer, sofrido, partir, partido. No gerúndio, terminação NDO, cantando, sofrendo e partindo. Então, dessa forma, estou apresentando para vocês as formas nominais do verbo. Os verbos nessas formas, eles não são conjugados em primeira, segunda ou terceira pessoa, nem em singular ou plural, porque são formas nominais. Por quê? Geralmente, o verbo no infinitivo, ele tem a função de substantivo dentro de um contexto. O verbo no particípio tem a função do adjetivo dentro de um contexto. E a terminação NDO, que é o gerúndio, é o advérbio dentro de um contexto, certo? Então, esses verbos, eles também são usados dentro do texto para fazer a locução verbal. Locução verbal, eles funcionam como o segundo verbo que está sempre na forma nominal. Nós agora vamos fazer a leitura de um texto e, atenção, que uma das atividades que vocês terão que fazer após a leitura e a interpretação, vocês vão ter que relatar ou contar um caso ou história engraçada envolvendo animais. Essa história pode ser criada, pode ser vivida por vocês, ou essa história pode ter sido um relato de alguém para vocês. Vocês podem escrever essa história em primeira ou terceira pessoa. Fiquem à vontade. Então, vamos ao texto. O papagaio rezador. Papagaio se conhece pelo amarelo da cabeça. Se o amarelo é esmaecido, pode falar, mas fala baixinho. Se é gema de ovo, lustroso, cor de canário tratado a folha de alface e água de limão, é falador garantido. Cabeça para aprender e falar, e até para pensar, tinha aquele papagaio ainda novo, caído do ninho em dia de tempestade, presente que deram ao vigário. Bicho tagarela, aprendeu as palavras e a forma de combiná-las. Arremedava o sacristão ralhando com os coroinhas, imitava as beatas cantando o Perdoai, Senhor. Aprendeu a tirar ladainha melhor que certos noviços mal entoados, que às vezes vinham ajudar o vigário. Por tudo isso, o padre ficou muito sentido quando soube que o louro tinha fugido, atrás de um bando de papagaios que passara barulhando, na direção do pouso da tarde. Chegou a maldar que o sacristão o tivesse dado ou, quem sabe,
vendido. Mas antes de acusar, tirou informações e se convenceu de que o ingrato tinha mesmo ido embora sem dizer adeus. Daí passou o senhor vigário a viver de lembranças, quando o coro cantava, quando os noviços desafinavam, quando as beatas se esganiçavam, até quando ele mesmo tirava a ladainha de maio. Já lhe doía a saudade, sem falar do puleiro vazio, cuja vista lhe apertava o coração. Acontece, porém, que o tempo é como o vento soprando areias de dunas. Dia a dia, pouco a pouco, vai recobrindo casas e até igrejas. Um louro, ainda que ente querido, sempre é menor que uma casa, e em menos de 3 anos a areia do esquecimento se recobrira. Um fim de tarde, refestelado o vigário na cadeira de balanço, no alpendre perfumado de madressilvas, quando menos se espera, foi aquele coro de vozes cadenciadas, aquele modo de falar se perguntando e se respondendo. O padre se fez olhar para o alto e logo viu o bando de papagaios agitando asas, grupados, acompanhavam o da frente que modulava seguro. Stella matutinal. O bando uníssono compacto. Ora pro nobis. Homem de muito viver, o vigário sorriu. Notou que o da frente estava mais magro, mais esbelto, mas pelo amarelo da cabeça, lustroso como canário, e pelo entoado da voz, nem duvidou que era o louro fugido. Reabriu o Breviarium Romanum e deu o Salmo 135. Qui facit mirabilia magna solus, aquele que só faz maravilhas. O autor é Cavalcanti Proença. Tá? E nós temos agora a nossa interpretação, né? Nós vamos fazer primeiro a expressão oral, que vocês vão responder no caderno de 1 a 5 para uma possível resolução em sala de aula. A compreensão e interpretação, que vocês vão fazer também, a produção de texto, né, que é a produção pedida pelo exercício, ainda não é a nossa redação, a redação é a parte, como eu já disse. Depois disso, vocês vão fazer o pretexto, só que o pretexto vocês vão perceber que ele está desatualizado, que esse livro tem mais de 30 anos de onde eu estou tirando esse texto. Então é interessante que vocês atualizem o questionário, principalmente a questão de número 1. Voltemos ao texto agora para a gente falar um pouquinho sobre os verbos. Antes, o que a gente mostrou para vocês foi o seguinte: eu conjuguei os verbos para vocês dentro do texto para provar que ele era verbo. Agora nós temos uma outra dica para sabermos se é ou não verbo a palavra que a gente achou dentro do texto. Então, papagaio se conhece. Conhece é verbo. Eu poderia conjugar. Eu conheço, tu conheces, ele conhece. Tá? Só que agora nós vamos pensar o seguinte: se hoje ele conhece, ontem ele conheceu e amanhã ele conhecerá. É verbo. Eu sou, tu és, ele é. Se hoje ele é, ontem ele foi e amanhã ele será. Dando continuidade. Pode falar. Se hoje ele pode, ontem ele pôde e amanhã ele poderá. Percebam vocês que agora vai acontecer o primeiro verbo na forma nominal, que é o verbo falar, de primeira conjugação com a terminação R. Notem vocês que ele está fazendo aí a locução verbal com o verbo poder. Então, pode falar.
mas fala baixinho se é gema de ovo, lustroso, cor do canário, tratado. Canário, tratado. É o verbo tratar. Só que aí ele aparece na forma nominal. Ele está no particípio com a terminação ADO. E dando continuidade, é falador garantido. Garantido, novamente o verbo está na forma nominal, no particípio. Cabeça para aprender, aprender está no infinitivo, falar está no infinitivo, pensar está no infinitivo. Tinha, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Pretérito imperfeito. No presente, eu tenho e amanhã eu terei. Caído, o verbo está no particípio. Só lembrando a vocês que o verbo na forma nominal, ele não é conjugado, gerúndio, infinitivo ou particípio. Deram. Se ontem eles deram, hoje eles dão e amanhã eles darão. Aprendeu. Se ontem ele aprendeu, hoje ele aprende e amanhã aprenderá. Combiná-las, esse verbo aí está junto com o pronome as, é o verbo combinar, tá? Então, está na forma infinitiva, só que some o R e entra o L junto com o pronome. Arremedava está no pretérito imperfeito. Arremedava semana passada, arremeda hoje, arremedará amanhã. Apareceu agora ralhando. Ralhando, o verbo está no gerúndio, terminação NDO. E com isso aqui a gente para a nossa explicação dentro do texto, que já achamos, no caso, o verbo no infinitivo, terminação R, o verbo no particípio, terminação IDO, ADO, e agora nós temos o gerúndio com a terminação NDO. E frisamos também que para a gente identificar o verbo, não é só colocá-los na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular e plural, mas também tentar botar esse verbo no presente, no pretérito e no futuro. Só para relembrar que vocês no pretexto terão que atualizar as perguntas, vocês terão que fazer, a partir da nossa leitura, uma produção de texto, terão que fazer os exercícios todos que estão pedidos, né? E seria interessante que vocês exercitassem procurar os verbos no restante do texto, não só no presente, pretérito e futuro, como também nas formas nominais. Tenham uma excelente semana, bom trabalho.